meus queridos amigos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer falar com vocês nesse momento tão especial em que nós vamos comentar a pré-aula da segunda lição do curso bíblico Discipulando da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com o tema Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E eu gostaria de me apresentar para você que está vendo o primeiro vídeo dessa série de estudos, quem sabe assistindo hoje pela primeira vez. Eu sou o pastor Joari Josué Carlesso, sou coordenador do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville e também coordenador do projeto Discipulado para o Brasil, além de fazer parte como coordenador da equipe do discipulado, da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado da CGADB, junto ao projeto Eu Ganho Mais Um. E nós temos o propósito de que essa lição, esse comentário possa servir para você como um reforço e uma dica para melhorar então a sua aula e com certeza você alcançar o resultado esperado na Escola Bíblica Dominical para a classe de novos convertidos, para a classe do discipulado. Como eu falei na primeira lição, essa lição da CPAD, inclusive muito bem comentada pelo pastor César Moisés de Carvalho, ela não é uma lição adequada para o discipulado nos lares, visto a intensidade e, por que não dizer também, a quantidade de conteúdo que ela possui. Para um encontro de uma hora e meia, ela é bastante densa. Então precisaria dividir em 2 ou 3 aulas cada lição para poder ser ministrada nos lares. Mas ela é específica para o discipulado na Escola Bíblica Dominical, visto que todos vão acompanhar também com a lição e poder consultar em casa. Eu também considero que essa lição, pela sua profundidade, densidade, é muito difícil de dar e explicar minuciosamente uma hora. Então a lição ela precisa ser trabalhada com a maior celeridade, mas sem também perder o conteúdo, visto que na Escola Bíblica Dominical, em cada lugar, em cada região, é um tempo de 1 hora e meia de aula e precisa ser bem aproveitado. Para o discipulado nos lares, nós recomendamos essa lição, que é a nossa lição aqui própria da Assembleia de Deus em Joinville, desenvolvida pela Faculdade Teológica Refidim, que é a lição Conhecendo o Amor de Deus. Na sua tela você vai ver o nosso e-mail, que é discipuladojoinville@hotmail.com, e o nosso WhatsApp, que é o 4796243456. Você pode solicitar então a sua lição para você conhecer e quem sabe até também formar um grupo, formar também grupos nos lares, em outros locais, na faculdade, enfim, para o discipulado. Mas voltando ao assunto da nossa lição, a lição de número 2, ela traz o seguinte tema: o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Então é um tema bastante pertinente, ele está em ordem cronológica, visto que o primeiro assunto é a necessidade humana, o problema do pecado, tratando justamente da criação da humanidade e a queda, e agora vem então esse segundo momento, trazendo uma visão panorâmica da história de Israel, né? Iniciando lá com a chamada de Abraão e até os nossos dias, perpassando então a rejeição, de certa forma, de Israel ao plano de Deus e ao propósito que Deus tinha para com a nação. É claro que, para não deixar um espaço no vácuo, a lição ela vai trazer ainda um toquezinho sobre o dilúvio, a Torre de Babel e posteriormente a chamada de Abraão, que é o ponto mais interessante do primeiro tópico. Então, a nossa lição ela se constitui do texto bíblico de base, que está em Romanos capítulo 2,
do versículo 17 ao 24. E ela vai falar justamente, esse texto Paulo vai falar, dirigido à igreja de Roma, sobre a questão dos judeus, né, que viviam, estavam ali em Roma e também alguns faziam parte da igreja, e não gloriar-se em serem judeus, em seguir os ritos judaicos, mas que Deus havia rejeitado a Israel, que naturalmente rejeitou o Senhor Jesus, e agora escolheu, né, dois povos, os judeus e os gentios, para formar um só povo, que é a igreja de Deus. Então o versículo-chave aqui é o versículo 24, que diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, por causa do mau testemunho de alguns judeus que deveriam ser luz para as nações, o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios. E é justamente essa ideia do fracasso de Israel em representar o reino de Deus. O texto bíblico de meditação, que é um outro elemento da nossa lição, ele está então em Gálatas capítulo 3, do versículo 26 ao 29, e aqui grafado na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Esse texto de Gálatas, ele desmistifica a questão da descendência de Abraão, né? E tratando-se então de que todos aqueles que são filhos de Deus pela fé são descendentes de Abraão pela fé e são filhos da promessa. Uma outra questão interessante é que esse versículo ele traz ele confronta a realidade da época, que era uma realidade de estratificação social, uma realidade assim de discriminação, e que, por que não dizer, está presente ainda nos nossos dias. Então Paulo ele vai dar a entender que a filiação de Deus, nós como filho de Deus, ela quebra as barreiras étnicas, as barreiras sociais e as barreiras de gênero. A barreira étnica, não há judeu nem grego, ou seja, todos são alvos do amor de Deus, não há discriminação, nem servo nem livre, ou seja, também Deus não discrimina socialmente, diante da posição social, para a eleição, para a salvação. E por último, não há macho nem fêmea, ou seja, Paulo estava trabalhando a igualdade de gênero no sentido justamente da filiação de Deus em Cristo Jesus e da salvação. Então não há preferência de Deus por homem ou por mulher na questão de salvação. Não há distinção étnica, social ou de gênero. Todos são alvos do amor de Deus. É interessante frisar esse ponto então na lição. Agora, as orientações para o professor, aqui nós temos interagindo com o aluno, os objetivos da lição, que esse é o ponto-chave da lição, você atingir os objetivos, e também a proposta pedagógica de como trabalhar a lição. Então, esse ponto da orientação ao professor, na interação com o aluno, a chave é trazer ao aluno, depois dessa meditação, que Deus não privilegia ninguém, nenhum povo. Deus escolheu Israel para representá-lo na terra, porém Israel falhou. E Deus permitiu reveses na história de Israel para resgatá-lo, então, para o centro do propósito de Deus. E é claro que, insistindo com Israel, chegou um tempo que Deus, então, resolve instituir a igreja. Mas, na consumação dos séculos, Israel será restaurado. Então,
O propósito de Deus com Israel, de certa forma, ele abre um parêntese, mas na questão escatológica nós vemos que tudo tem a ver com Israel. E uma orientação também que se traz é interagir com o aluno através de 3 perguntas. A primeira pergunta relacionada à lição é: por que Deus resolveu destruir o mundo que ele mesmo criara? Então, é algo que a lição vai responder. Depois, com qual propósito o Criador espalhara os construtores da Torre de Babel? Também você vai interagir com o aluno no decorrer da lição. Então, são perguntas que você não precisa fazer de início, mas pode fazer com o decorrer desse primeiro tópico. E Abrão, o homem que Deus chamara para a partir dele formar uma grande nação, era um homem perfeito? Então, uma reflexão interessante em apresentar que, mesmo Abraão sendo pai da fé, um homem que é um modelo, exemplo para nós, mas não era perfeito, não era e não é perfeito. Então, naturalmente que ele tem falhas e você pode até já aplicar para a vida do aluno, dizendo que ele tem as suas falhas, mas que está no caminho do aperfeiçoamento e precisa ter a fé de Abraão e crescer na graça e no conhecimento para se distanciar cada vez mais da sua velha criatura e dos seus defeitos. Os objetivos da lição são basicamente 3. Explicar o porquê do dilúvio, de Deus ter espalhado os construtores da Torre de Babel, bem como a razão de ter chamado Abrão. Refletir acerca da escolha divina por Jacó, da proteção de Deus no caso das parteiras durante os 430 anos de permanência no Egito e também nas 4 décadas de peregrinação no deserto. E depois dissertar panorâmicamente acerca do longo tempo do governo de Israel sobre os juízes, cerca de 300 a 400 anos, durante os reinos unidos e divididos, cerca de 200 anos, e finalmente o cativeiro, cerca de 70 anos. Então veja que, apesar de serem 3 objetivos, mas eles são 3 objetivos com bastante conteúdo e bastante compostos em si. Explicar, refletir, dissertar. Tudo isso leva muito tempo. Então, a ideia é você não se ater em pormenores, não se ater em questões assim triviais. Vá direto ao assunto principal. E também a palavra-chave que eu vejo nos objetivos é a palavra panoramicamente. Essa lição ela precisa ser falada de uma forma panorâmica. Existem 3 maneiras de ensinar e elas são comparadas a uma viagem, por exemplo. Você pode viajar de avião, viajar de automóvel, viajar a pé. A diferença está em 2 coisas. Primeiro, no tempo que você vai levar em chegar ao seu destino viajando desses três meios de transporte, mas também, por outro lado, os detalhes que você vai captar da viagem. Uma viagem a pé, a pessoa vai sentir climas, conversar com pessoas, conhecer a vegetação, até mesmo a fauna do lugar onde ela vai passar, mas vai demorar muitos dias, dependendo do seu trajeto. Uma viagem de carro, ela vai ver tudo, vai observar muita coisa, mas não vai ter contato, interação tão grande, vai ser uma viagem muito mais rápida. E se a viagem for de avião, ela vai ver poucos detalhes geográficos da decolagem, da aterrissagem, e o voo, o trajeto, se tiver tudo bem, né, ela vai conseguir ter uma visão panorâmica do relevo visto de cima. É muito rápido, não vai ter contato nenhum, não vai ver detalhes, mas vai chegar ao seu destino mais rápido. Então, para você explicar essa lição, você vai ter que viajar de avião. Você vai precisar falar de uma forma muito rápida e panorâmica, mas não deixando de mencionar os pontos principais. Dentro dessa ideia, nós temos a proposta pedagógica. Qual é a proposta pedagógica? É basicamente explicar que o povo de Israel, ele é um povo
que foi escolhido, eleito por Deus, mas que falhou em cumprir o seu propósito, o propósito que Deus tinha para com ele. E diante do povo de Israel, a igreja de hoje, a igreja, vamos dizer, moderna, evangélica ou católica, enfim, ela tem geralmente dois extremos de atuação ou de pensamento com relação a Israel. E a proposta pedagógica, ela pede para que o professor escreva no quadro essas duas palavras, antissemitas e judaizar, né, ou judaizantes. Então, antissemitas é um dos extremos. Não queremos nada com Israel, não queremos nada de Israel, não temos respeito a Israel. Israel é um povo que não merece o nosso respeito. É um extremo que entraram muitas pessoas ao longo dos séculos, inclusive os seguidores de Hitler, né, foram totalmente antissemitas. Então nós não podemos cair no antissemitismo, mas também não podemos judaizar, sermos judaizantes, que era o problema que acontecia na época de Paulo. As pessoas se convertiam a Cristo, mas continuavam com práticas judaicas. Nos dias de hoje, você pode frisar que nós temos, inclusive, igrejas ditas evangélicas que estão caindo no extremo de judaizar, usando utensílios como menorá, a Arca da Aliança, que eram utensílios lá do povo de Israel, usando até alguns talismãs, como o óleo lá das oliveiras de Israel, enfim, pedras do Rio Jordão, água do Rio Jordão. Tudo isso é um misticismo mascarado de cristianismo e de judaísmo que entra dentro da igreja para realmente causar muitos estragos. É uma heresia. Assim como nos dias de hoje, tocar chofar, usar roupas que eram dos sacerdotes, o quippar. Então tudo isso, se o cidadão não for um judeu convertido ao cristianismo, que se congregue numa comunidade judaica, cristã, é uma comunidade, nós podemos assim afirmar, de judeus convertidos, né, que realmente são judeus, então tudo isso é balela, não vale de nada, porque se você não seguir a lei em todos os pontos, é culpado de todos. Por isso que nós temos e recebemos de Jesus a graça. Então tudo que é judaizar a fé acaba se tornando misticismo e vai descambar também para o sincretismo e para a idolatria. Então nós temos que tomar muito cuidado. Um certo sábio disse que todo extremo é diabólico. E a Bíblia fala que o caminho é este. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Então você deve estar no equilíbrio, ou seja, não ser antissemita e também não judaizar. Estar com equilíbrio com a relação a Israel. Como nós devemos fazer isso? Nos conduzindo com cuidado, é uma das sugestões do autor, e também respeitar Israel. Eu acho que eu creio que a maior ideia que nós temos que ter com Israel é respeitar, e a Bíblia nos diz que devemos orar pela paz em Jerusalém. Isso é claro no Antigo Testamento, mas se aplica a nós também. Orarmos pela paz em Jerusalém e pelo povo de Israel e respeitá-los. Apenas isso. Né, e saber que o nosso Salvador Jesus, ele é descendente do povo de Israel, então nós devemos respeitar o povo judeu. Dito isso na interação com o professor, então tem o comentário. O comentário está dividido em introdução, no primeiro tópico, chamada de Abraão, subdividido em 3 subtópicos: o dilúvio, a Torre de Babel e a chamada de Abraão. Depois nós temos a formação do reino santo, do reino sacerdotal, e subdividido também em 3 subtópicos: Jacó e Esaú, de escravos a um grande povo e de uma tribo nômade a uma grande nação.
E então o terceiro tópico, o fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. Dentro desse tópico também 3 subtópicos: o período dos juízes, os períodos dos reinos unido e dividido, e por último Israel perde a soberania e volta a ser escravo. E depois então vem a conclusão, que é uma parte, eu diria, principal, né? Nós não podemos perder muito tempo no comentário e pular a conclusão, porque é a conclusão que vai dar sentido a tudo isso que vai ser ensinado na escola bíblica dominical. Então termina com aprofundando-se, sugestão de leitura e os questionários que verifique o seu aprendizado. Dentro desses tópicos eu gostaria de mencionar alguns pontos principais. No primeiro tópico, Deus chama Abraão, você vai trabalhar a questão do dilúvio, né, mas de uma forma resumida, falando que a partir do pecado, o link da lição anterior, o povo começou a viver em rebeldia diante de Deus, que atingiu proporções inimagináveis. Deus se arrependeu de haver criado o ser humano e então resolveu destruir a humanidade através do dilúvio. Mesmo assim, Deus não desistiu da raça humana e ele encontrou em Noé um homem justo, um homem bom que andava com ele e o temia. Então, a partir de Noé, Deus usou ele como um pregoeiro, um pregador da justiça durante o período de construção da arca. A humanidade teve a chance de se arrepender e não se arrependeu, e Deus destruiu aquela geração, com exceção de Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e também as suas noras. E a partir dessa família, a terra foi repovoada. Vem o subtópico 1.2, então, que a partir da família de Noé, vários séculos depois, a terra estava repovoada. E então, também a comunicação, que era apenas em uma língua, atingiu proporções grandiosas. O homem, com o seu anseio por Deus, ao invés de buscá-lo e honrá-lo como Criador, procura então reconstruir por ele mesmo o paraíso através da ostentação. Constrói uma torre, né, em forma de zigurate, a torre chamada Torre de Babel, e que ela então busca, né, o homem alcançar os céus pelos seus próprios esforços. E Deus então intervém com a confusão das línguas, né? E ali essa diversidade de línguas ela faz com que as pessoas não se entendam mais e elas se espalhem por toda a terra. E então, a partir das próximas gerações, vão se criando os povos com línguas distintas, com troncos linguísticos totalmente diferentes. E o resultado, né, de tudo isso, então, é que a humanidade cada vez mais se distancia de Deus. E então Deus, ele escolhe um homem a partir da descendência de Sem, descendência semita, na cidade de Ur dos Caldeus, um homem que até então não o conhecia, e chama aquele homem. Essa é a chamada de Abrão. E aqui nós devemos colocar o ponto principal desse tópico, a chamada de Abrão. Abrão, que significa pai exaltado, ele é chamado por Deus para ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Ele sai de Ur dos Caldeus, e então a promessa de Deus é que dele seria gerada uma grande nação. Deus faria dele uma grande nação, um homem que não tinha filhos, e com o passar dos anos também não gera nenhuma descendência até haver uma intervenção divina, um milagre de Deus. Então o propósito de Deus para Abraão é que a sua descendência fosse uma fonte de bênção para o mundo. E Deus profetiza, né, propriamente sobre ele, dizendo que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então aqui começa a história do povo hebreu, o povo descendente de Abraão, que a partir da chamada de Abraão começa uma nova história com a humanidade, né? Começa uma nova dispensação, e Abraão
né, Abrão, melhor dizendo, pai exaltado, tem o seu nome trocado para Abraão, que significa pai de uma multidão. E a partir de um milagre de Deus, então ele e sua mulher Sara, já avançados em idade, concebem um filho, e esse filho, que é Isaac, o filho da promessa, então ele é o herdeiro, né, das promessas de Deus, e a partir daí então se inicia uma nova etapa. Isaac também, né, aqui nós vamos ver então a formação, no segundo tópico, do povo santo do reino sacerdotal, justamente a trajetória de Isaac, né, e a sua descendência. Mas antes, no auxílio didático do primeiro tópico, nós vamos ver então a orientação que o ponto alto é a chamada de Abraão. E através de Abraão acontece então esse propósito de Deus para toda a humanidade, né? E Abraão, ele é justificado pela fé. Um outro ponto importante no comentário do professor é que Abraão creu que Deus era poderoso para fazer aquilo que havia prometido, e ele continuou em esperança, crendo e dando glória a Deus. Está em Romanos capítulo 4, versículo 21, versículo 8 e versículo 20. Então, a partir dessa fé de Abraão, a confiança de Abraão, que mesmo na impossibilidade humana, Deus, na sua grande majestade e poder, na sua possibilidade, ele conseguiria fazer. A confiança de Abraão foi justamente que aquilo que ele não conseguiria fazer, Deus supriria e faria pela sua grandeza, pelo seu poder. E essa confiança é a fé de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu justamente em Deus, mesmo contra a esperança, ele continuou crendo. Então a justiça de Abraão não é pelos seus méritos, mas pela fé e alvo da graça da justiça divina. Dito isso, nós vamos entrar então na história de Isaac. Isaac, filho da promessa, casa-se com Rebeca, uma mulher estéril. Após 20 anos, Isaac tem um filho que ou dois filhos, né, gêmeos, Esaú e Jacó. Então, nessa gestação conturbada, ele teve os filhos que tiveram a vida conturbada, né? O Jacó, ele preferia a sua mãe Rebeca, Esaú preferia o seu filho Isaac. Naturalmente que havia conflitos familiares, os irmãos se separaram, viveram um tempo longe, se reconciliaram após 2 décadas, e Jacó tem um encontro com Deus, antes do encontro com seu irmão Esaú, e a partir desse encontro com Deus, Jacó então recebe um novo nome. De Jacó, que significa suplantador, muda-se o nome para Israel, significa príncipe de Deus, né, ou escolhido de Deus, enfim, tem várias traduções para Israel, mas o certo é que essa mudança de nome para Israel, aquele que lutou com Deus, né, o homem que luta com Deus, enfim, como você preferir, as definições são muitas, ele passa então a ser portador dessa promessa também. E Jacó, naturalmente, ele vai, da descendência dele, saem as 12 tribos, né? Ele tem os seus 12 filhos e uma filha, e seus 12 filhos então formam as 12 tribos, né? E na herança, é claro que a tribo de José, ela vai ter 2 tribos de herança, enquanto os levitas não vão ter herança na terra prometida, mas os 12 filhos constituem os 12 patriarcas, né, que são as tribos que até hoje são vigentes no meio do povo judeu, do povo de Israel. E convém ressaltar aqui a história de José, embora você não vai poder contá-lo, mas mencionar José como alvo do propósito de Deus para a descida do povo de Israel ao Egito, naquele período de intervenção divina. O tópico 2 traz então o título de escravos a um grande povo. Quando se levantou um novo faraó que não conhecia José, ele começou a oprimir o povo de Israel. E essa opressão durou 430 anos.
Nesse meio tempo surgiu um faraó que começou então um genocídio, né? Ele queria eliminar todos os meninos, os homens nascidos a partir daquele momento, no momento da concepção, e subornou as parteiras para matarem os meninos, e a partir de então a nova geração ser comprometida, e os homens vivos e as mulheres até então já adultos, eles eram escravos, e dessa ordem de Faraó de matar todos os meninos, naquele momento nasceu Moisés, que foi guardado por Deus, protegido por Deus, viveu 40 anos no palácio por intervenção divina, e 40 anos então no deserto, e voltou para resgatar o povo de Israel. Então, desde a ordem do Faraó até o resgate do povo de Israel foram 8 décadas, 80 anos. Sob a liderança de Moisés, o terrível juízo das 10 pragas aconteceu, e Faraó então na última praga libera o povo para sair do Egito. Acontece o evento que depois da chamada de Abraão, o maior evento do povo judeu. Talvez em importância seja esse o maior, que é justamente o Êxodo, o Êxodo, que então vai destacar o subtópico 2.3, de uma tribo nômade a uma grande nação. Então veja que, de uma forma resumida, essa história do povo judeu, eles eram escravos no Egito, um pequeno grupo de 70 pessoas que desceu para o Egito, tornou uma numerosa multidão de escravos. Esses escravos se tornaram uma tribo nômade, através do evento do Êxodo, ficaram 40 anos no deserto, e quando Deus deu as suas leis, os seus estatutos para eles seguirem, passou esse estágio de 40 anos no deserto, onde Deus moldou o caráter do seu povo, puniu muitos dos ingratos e deu uma direção ao povo. Então essa tribo, ela passa a se tornar uma grande nação, com mais de 2 milhões de pessoas que adentram a terra prometida. E eles entram com um propósito: representar o Criador entre as outras nações. Então a formação de Israel, isso está no auxílio didático número 2, ela é considerada um milagre. O milagre desde a chamada de Abraão, o Êxodo, e a tomada da terra prometida. Então essa nação estabelecida, ela foi gerada por um milagre de Deus. E o êxodo do povo de Israel do Egito, para nós cristãos hoje, representa o êxodo, a saída do ser humano do Egito, do mundo de pecado, para viver na liberdade com Cristo. Porém, nós, igreja, nós devemos sim continuar representando o reino de Deus na terra. Israel, segundo a Bíblia Sagrada, ele fracassou nessa tentativa. O tópico 3 é o fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. Então Israel aqui, a nação de Israel passa por alguns períodos. Sempre Deus trabalhando na história para que a nação que ele escolhera o representasse como reino sacerdotal entre as demais nações da terra. Nós vemos o período de juízes, após a liderança de Moisés. Então a liderança é assumida por Josué, e Josué conquista a terra, em partes, não consegue conquistar ainda alguns lugares, mas a terra que Deus prometeu a Abraão, finalmente está com a sua descendência lá, fazendo então a colonização daquela terra e expulsando seus antigos moradores, que eram os povos cananeus. A ideia de Deus com relação a Josué era orientar o povo, e ele orienta. E o período dos juízes, Deus sempre levanta um juiz para orientar o povo, num período de 300 a 400 anos, para liderar o povo, para cuidar do povo. Era um regime praticamente teocrático, porque
a pessoa que governava, né, o juiz que governava, ele era uma pessoa que deveria ser cheia do Espírito Santo, que Deus dava uma capacidade sobrenatural para conduzir o povo. Porém, nesse período, né, devido ao fato que após Josué e os anciãos terem morrido, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco o que Deus havia feito já na história de Israel. Isso está em Juízes capítulo 2, versículo 10. E é o versículo chave do livro de Juízes. A partir disso, acontece um círculo vicioso. O povo abandona Deus, Deus permite os inimigos subjugarem o seu povo, e depois, diante de tanta aflição, o povo clama ao Senhor novamente, e Deus envia juízes para libertar o povo, e a terra tem paz. Até o momento que morre o juiz, passa algum tempo, o povo esquece de Deus e volta aquele mesmo ciclo. Deus permite que o povo seja subjugado pelos seus inimigos e vai acontecer tudo novamente. Então, nesse período dos juízes, nesse círculo vicioso, nós vemos que o povo de Israel ele preferiu se tornar como as outras nações e não ser uma nação regida por Deus. O último juiz, Samuel, ele recebeu o pedido do povo de querer ser liderado por um rei. Se sentiu triste porque o povo não estava o reconhecendo, mas Deus fala a Samuel em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, dizendo o seguinte: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então o povo rejeitou não a Samuel, rejeitou a Deus, e Deus permitiu que o povo tivesse reis como as demais nações. Então inicia o período dos reis, o reino unido e o reino dividido. Com Saul começa o reino unido, aí vem ao reinado de Davi, de Salomão, e depois de Salomão o reino se divide entre Roboão e Jeroboão. As tribos do sul, né, Judá e Benjamim, formam o reino de Judá, com a capital continuando em Jerusalém, e o reino do norte se divide as outras 10 tribos e institui a capital, digamos que finalmente em Samaria. Então eram 2 reinos que se dividiram das tribos do povo de Israel, mas a intenção de Deus é que esse povo continuasse sempre unido. E a partir dessa divisão, então, Israel continua, principalmente no Reino do Sul, altos e baixos, até que acontece, então, a perda da sua soberania e ele volta a ser escravo. Então, nós vemos 2 fases. Primeiro, o cativeiro assírio, que aconteceu em 722 a.C., quando a Assíria toma o reino do norte e o constitui vassalo da Assíria. E pouca coisa sobrou do reino do norte. Já o reino do sul, em 581 a.C., alguns anos depois, algumas décadas depois, depois de 3 etapas de cativeiro, finalmente cai para ser aniquilado pela Babilônia e recebe então o cativeiro babilônico, onde o povo do sul é levado para a Babilônia e fica 70 anos no cativeiro, como cativos, e volta como vassalos, né? E a partir daí, então, dos mais diversos povos, os persas, enfim, depois de vários povos que sucederam, período que esteve sob a regência grega, romana, né? E na época de Jesus era vassalo, por que não dizer, de alguma forma, escravo do Império Romano. A soberania de Israel como país, como nação, aconteceu no dia 14 de maio de 1948, na criação do moderno Estado judeu. Então veja que foram mais de 2000 anos de um povo que tinha sido escolhido por Deus, por não obedecer a Deus e fracassar em representar Deus na terra. Foram 2000 anos
de escravidão, de perseguição, de um povo subjugado, espalhado, né, na diáspora, no ano 70 depois de Cristo, entre todas as nações, cumprindo também profecias bíblicas da diáspora, da dispersão, e depois do reunimento lá no Estado judeu, onde hoje, até hoje, existe o país de Israel, e que está no meio de grandes conflitos, de grandes guerras até os dias de hoje, devido a ser formado então esse novo Estado judeu, e que ele vai ser útil dentro da agenda de Deus, na escatologia bíblica, quando então Israel, né, ele vai ser restaurado no final de todas as coisas. Então, no auxílio didático, nós vemos aqui que a orientação é justamente fazer essa citação panorâmica da história. É interessante instigar a curiosidade do aluno para se aprofundar no tema, ler um pouco mais. E nisso nós temos alguns livros interessantes aqui mencionados, entre eles A História de Israel no Antigo Testamento, o livro Educação que é Cristã, e nós vamos ter ainda o livro, por exemplo, Plano Divino através dos Séculos, que vem trazer uma ideia dessas fases, dessas etapas, né, das dispensações. Nós vamos ter também outros materiais, como os comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas, né, manuais bíblicos que trazem isso de forma panorâmica. Eu sugiro o manual bíblico de Unger, manual bíblico de Halley, que eles vão trazer muitas ilustrações, muita coisa interessante para o teu aluno ler. Eu não recomendo agora, no início, o novo convertido ler Flávio Josefo, porque vai confundir muita coisa na cabeça dele. Algumas vezes ele vai pensar que aquilo que ele leu, História dos Hebreus, está na Bíblia, não está, e vai fazer uma confusão. Eu penso que o melhor é você, se possível, ler a História dos Hebreus de Flávio Josefo, sempre com uma ressalva, porque não é Bíblia, não pode ser levado como regra de fé e prática. Mas ao final de tudo isso, o interessante é que ele tem o desejo de querer conhecer também a importância do Antigo Testamento na formação do Novo Testamento e no plano de Deus. E concluindo a lição, então, a conclusão diz que, apesar de todos esses tristes acontecimentos, o apóstolo Paulo diz que a queda de Israel significou a glória e a oportunidade de os outros povos participarem do plano divino da salvação. Ou seja, tudo isso aconteceu, tudo estava também previsto na agenda de Deus para que na oliveira, né, que era o povo de Israel, fosse enxertado o jambuzeiro bravo que somos nós, os gentios. E naturalmente Paulo ele se expressa então dizendo que se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele está antevendo então a glória de Israel. Se quando Israel caiu, foi rejeitado por Deus, nós recebemos a adoção como filhos de Deus, a adoção como filhos de Abraão, quanto mais na restauração de Israel. A igreja estará governando o mundo no milênio, junto com também interagindo com o povo judeu remanescente, o povo de Israel. Isso é um assunto para outro comentário, que é o comentário da escatologia. Mas é interessante frisar que através de Israel, também da rejeição, nós recebemos Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo de número 23, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo judeu não recebeu, mas a todos quantos o receberam, nós, gentios convertidos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então esse versículo é um versículo chave que você pode utilizar também para encerrar, finalizar a sua lição. E no último assunto, no último tema aqui, para o aluno, que é aprofundando-se, o autor, pastor César Moisés, com muito cuidado, vai falar da teologia da substituição, que é a ideia equivocada, então, que tudo que se aplicava a Israel
lá no Antigo Testamento se aplica a nós. E na verdade não. Existem coisas que são exclusivas para Israel e coisas que são exclusivas para a igreja, e algumas coisas que podem ser aplicadas na Bíblia tanto para Israel como para a igreja. Então, muito cuidado ao mencionar assuntos do Antigo Testamento que são destinados para Israel. Por exemplo, promessas de Deus para Israel que são exclusivas para o povo de Israel. Para nós não vale, então nós temos que tomar muito cuidado. Aí o autor ele finaliza dizendo que a missão da igreja agora é representar Deus na terra, assim como era a missão de Israel. E ele cita Pedro, 1 Pedro 2:9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, assim como Israel. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, representar Deus nessa terra significa ser governado por Deus e nada tendo com o domínio do mundo, ou seja, viver em sua plenitude o reino de Deus. E esse é o meu desafio, o teu desafio como discipulador, e também é o desafio do nosso discipulando, ele ser alguém capaz de viver o reino de Deus e ser o representante de Deus aqui nessa terra. Eu sempre gosto de finalizar a lição do discipulando respondendo o questionário, mas a minha orientação é que você sempre peça para o aluno responder o questionário antes da aula, para que na aula você venha só dirimir dúvidas e corrigir respostas que não estão exatas, sempre com muito tato, com muito jeito, para não ferir, para não melindrar o aluno, mas para que a sua resposta venha convergir realmente para o propósito da lição. Então fica aí esse comentário para você, espero que tenha ajudado, que possa servir para a sua pré-aula. Eu agradeço a sua atenção em nome de Jesus. Quero aproveitar aqui para falar também da nossa pós-graduação em Discipulado e Cuidado da Faculdade de Refidim, que começa nesse mês de abril, no dia 30 de abril de 2016, inicia então a nossa pós-graduação, a primeira pós-graduação do Brasil na área de discipulado e cuidado. Você que quer aprender mais, não só a ministrar o discipulado, como também cuidar dos novos convertidos e conhecer estratégias, tanto na área do cuidado como na área prática do discipulado, se inscreva e faça essa pós-graduação. O telefone para você ligar é o código 47 3466050058, melhor dizendo, direto na Secretaria da Faculdade Refidim, ou através do site ceeduc.edu.br. Você vai fazer esse contato, conhecer a proposta do curso, fazer a sua inscrição, e o curso ele é um final de semana por mês, aproximadamente 1 ano e meio, um encontro por mês, no sábado, o dia todo, e no domingo, então um período no domingo, você vai ter a oportunidade de fazer esse curso de pós-graduação em discipulado e cuidado reconhecido pelo MEC, tá certo? Eu deixo essa dica para você, uma equipe muito boa, faz parte do corpo docente, inclusive a coordenação do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville. Um forte abraço, que Deus te abençoe, boa aula nesse domingo, em nome de Jesus.